E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o pré-jogo da partida de domingo contra o Santo André e falar também as novidades que aconteceram durante a semana, comentar, principalmente de quinta até hoje, teve bastante novidade. A gente tá gravando esse vídeo aqui no sábado, um dia antes do jogo de domingo, e comentar, debater sobre alguns questionamentos, lançar alguns questionamentos, né, algumas decisões da diretoria, da instituição em si do São Paulo, que teve bastante coisa pra gente comentar aqui durante a semana. Então, se você quiser saber de tudo, você fica aqui no vídeo que a gente vai conversar sobre todas as notícias. Bom, começando pelo Erisson, o Erisson que a gente está comentando há algumas semanas, ele finalmente foi oficializado pelo São Paulo, é um jogador que vai disputar posição ali com o Caleri, é um jogador que o Rogério tem insistido bastante nessa nova posição. Pensa, com ele a gente vai ter agora 10 jogadores de ataque e só dois são de camisa 9, né, de centroavante mesmo. Mas enfim, mostrando um pouco o planejamento do clube, né? Mas enfim, o Erisson ele vai vir de graça, né? O São Paulo vai perdoar um pouco da dívida que o Botafogo tem com o São Paulo, né? Envolvendo o Tietê, o Lucas Perry, que gira em torno de 1,5 milhões de dólares, né? E o São Paulo perdoou parte da dívida, que é o valor do Erisson, mais ou menos, foi 350 mil dólares. Então ele praticamente veio de graça, né? A gente pode considerar isso. Então foi um acordo bem ajustado, né? Um bom negócio. Diz que tá muito feliz, empolgado, tem várias fotos dele rodando com camisa do São Paulo, sabe? Pequenininho, sabe? Jovem, mostrando que ele tem seu lado torcedor com o São Paulo também. Fala que é o melhor momento da carreira dele, que tem vários ídolos no clube, o Rogério Ceni, gosta muito do Caleri, elogiou vários jogadores. Então, um cara que vai vestir a camisa 49, né? Não tem muita opção de número, então ele acabou escolhendo a 49. É um cara que já foi regularizado no bid também, já pode estrear no domingo. E muito importante, né? Porque ele tá jogando, né? O Erisson tá jogando pelo Estoril. Então, assim, não é um cara que tá há um tempo parado, não é um cara que tá. A forma física dele não tá muito ajustada, ele tá sim, bem ajustado, ele tá bem fisicamente. Ele tá jogando, tava jogando um tempo atrás e só trocou de time, então a parte física dele tá boa. Tecnicamente parece que não deve entrar como titular, provavelmente, para treinar um pouco mais, mas a gente já pode ver ele em campo no domingo. Então é uma boa contratação e a gente espera, torce muito que ele faça bastante gol nessa temporada. Bom, agora falando sobre o Natan que tem bastante coisa pra gente falar sobre ele. O Natan que está emprestado ao Curitiba até março, estava emprestado até março desse ano. É um cara que é jogador de São Paulo, pertence ao São Paulo e está emprestado ao Curitiba. Mais pela urgência que a gente está da lateral direita, né? O Igor Vinícius está machucado, o Rafinha está machucado, o Moreira está machucado. O Orejuela a gente sabe que não tem condições de jogar mais pelo São Paulo. Então a gente tem essa urgência para não ter que improvisar na lateral direita. E o São Paulo acabou encontrando o Natan, que está emprestado ao Curitiba, e tá querendo que o Natan volte antecipadamente, né? Ao invés de março voltar agora. O Curitiba está recusando, está até pensando em comprar o Natan em definitivo, né? Comprar um valor de 1 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas assim, o desfecho que a gente teve ontem também, junto nessa ladainha toda, foi que o São Paulo tentou colocar o Orejuela no meio da negociação, né? Jogar o Orejuela para o Curitiba e trazer o Natan. O Curitiba obviamente recusou, mas o São Paulo tentou com o Lisieiro, né? Jogar o Lisieiro para o Curitiba e trazer o Natan e funcionou, né? Então oficialmente a gente vai ter essa troca, né? O Lisieiro que também estava sendo um pouco utilizado. Então o Natan vai voltar para o São Paulo e o Lisieiro vai para o Curitiba. Mas assim, a gente fica no questionamento seguinte: o São Paulo a gente tá nessa escassez de lateral direito, mas uma hora vai voltar, certo? Não vai demorar muito tempo pro Igor Vinícius, pro Rafinha voltar. O Moreira vai demorar um pouquinho mais, mas mesmo assim, a gente vai estar com 5 laterais direito no elenco, sendo que 2 tá para voltar, um tá bem, mas a parte mental dele, enfim, não tem com condições de jogar. E aí, como que vai ficar o Natan? Sabe, o Natan vai ser terceira, quarta, quinta opção de lateral direito. Então, novamente,
ele vai ser descartado, né? Vai ser, enfim, a gente tem que pensar lá para frente, a gente não pode pensar só no agora, mas é só um questionamento, né? Espero que a diretoria tá tendo esse planejamento, tá com essa visão que uma hora os laterais vão voltar. Então, assim, às vezes por um período imediato, o Nathan até possa ser útil, mas assim, a gente tem mais 4 laterais direitos no mínimo aí à disposição, que vai estar à disposição logo logo, a gente espera. Então fica um questionamento sobre o Nathan. O Nathan que estava indo bem no Curitiba, o Nathan ele fez 4 jogos nessa temporada pelo Curitiba, sendo 3 titular. Então assim, é um cara que está sendo muito utilizado no Curitiba. Então assim, vamos ver como que vai funcionar o Nathan no meio de tantos laterais e tanta opção pro Rogério, né? Bom, agora falando um pouco sobre extra-campo, que aconteceu nessa semana, a CBF está pensando em aumentar o número de estrangeiros na regularização da partida, né, para você relacionar estrangeiros. O número atual é de 5 estrangeiros, ou seja, o São Paulo, que é o exemplo que a gente está usando. O São Paulo pode relacionar 5 estrangeiros por partida, né, durante todos os campeonatos da CBF. Então, que é um problema pra gente tá descartando Gabriel Neves, Galopo, sabe? Justamente por conta dessa nova regra. Então, a CBF tá pensando em mudar de 5 para 7 jogadores estrangeiros para relacionar por partida. Uma coisa que vai ajudar bastante a gente, né? Vai mudar muito a nossa vida. Que vai dar oportunidade do Galopo entrar muito mais vezes, né? O Gabriel Neves ter oportunidade sem tirar necessariamente algum estrangeiro do time principal, que todos são importantes também, né? O Caleri é muito importante, titular absoluto, o Mendes está jogando muito bem, o Arboleda, não tem o que falar dele, né? O Alan Franco está fazendo essa dupla de zaga com o Arboleda. Então, assim, a gente tem bastante estrangeiros muito importantes para a gente, então a gente tem que... Vai ajudar muito essa decisão da CBF para a gente acabar selecionando os melhores jogadores nas melhores oportunidades possíveis. E também uma outra novidade é que a Federação Paulista de Futebol mudou o horário de São Paulo e Santos do dia 12/2. A partida de São Paulo e Santos vai mudar o horário das 6h30 até as 7 horas. Por conta se eu não me engano, a emissora de TV pediu para fazer essa mudança de horário. Então, para ficar organizadinho, já estou avisando aqui para vocês, né? Antes estava previsto para 6h30, agora vai ser às 7. Muitos torcedores chiaram um pouco, imagino eu que seja por ser mais tarde, mas enfim, a gente já está acostumado com essa regularização ridícula de todos os campeonatos. E basicamente foi isso na questão extracampo, essas foram novidades, a gente vai ser bastante auxiliado pela CBF. E essa mudança de horário que a Federação Paulista de Futebol fez entre o clássico de São Paulo e Santos. Agora, finalmente, falando sobre o pré-jogo em si mesmo, do jogo de domingo contra o Santo André, vai ser às 4 horas da tarde, naquele horário top de domingo, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. A gente vai jogar fora de casa, obviamente. É um time que está com mesmo número de vitórias, empates e derrotas que a gente. É um time bastante organizado, eu vi alguns jogos deles. Então, assim, ainda mais fora de casa, a gente já deve imaginar. Mas, assim, a gente tá com o time totalmente descansado, né? A gente ficou uma semana sem jogar. Então, assim, não deve ter tanta aquela questão de poupar, porque não é possível, né, velho? Mas só uma questão do Arboleda. Falando em poupar, o Arboleda deve ser poupado por conta de uma tendinite no joelho direito. O Arboleda que estava com esse problema no jogo contra a Portuguesa, acabou sendo poupado para jogar o clássico contra o Corinthians, acabou jogando e acabou voltando esse problema da tendinite. Então o Arboleda deve ser desfalque para essa partida, então o Beraldo e o Alan Franco devem jogar, e o que abre a oportunidade do Galopo ou Gabriel Neves entrar pelo número de estrangeiros, né? Então, se o Arboleda não vai ser relacionado, algum dos dois devem ser relacionados no lugar deles nesse número de estrangeiros. Então a gente deve ver o Gabriel Neves ou o Galopo mais em campo nessa partida. E uma notícia que a gente viu também, que envolve esse pré-jogo, é a questão do Orejuela, que deve ser titular nessa partida, mas também há burburinhos que o Orejuela está de saída do clube, mas enquanto isso não se concretiza,
o Orejuela deve de jogar de titular lá em Santo André, né? Às vezes ele não pipoca tanto, porque não tem tanta torcida do São Paulo, igual foi no Morumbi, ele acabou sentindo muito, né? No Morumbi, 55 mil pessoas, Corinthians, então acredito que esse jogo vai ser um pouco mais tranquilo para ele. Mas é um cara que é totalmente fora de condições de jogar pelo São Paulo mais. 13 milhões a gente pagou nele, 13 milhões a gente pagou pelo Orejuela, para não ter condições mentais de jogar um jogo, enfim. Mas ele até concretizar essa saída do Orejuela e tudo mais, ele deve ser titular na partida contra o Santo André. E, né, a gente pensa o melhor possível para essa partida, né? A gente tá com muita gente pedindo fora Ceni no começo de temporada, tudo mais, muitos reforços vindo, o time ainda não tá muito bem encaixado. Então, assim, eu peço mais calma, eu quero mais calma, eu só vou começar realmente a exigir muito a partir de março, sabe? Que eu aí já acho que deve ter um período bom pra gente analisar muito bem o time, cada peça. Porque, né, cada semana tá chegando uma peça nova. Então, assim, você tem que dar um tempo pro jogo, pro time em si, pro elenco, que mudou muito, reformulou o elenco inteiro. Se entrosar mesmo, né? O Rogério conhecer cada jogador. Óbvio, o Rogério não é o Pep Guardiola da vida e tem que ser exigido sim. Mas assim, a gente tem que ter calma. O cara que já mostrou que tem condições sim de fazer um bom trabalho como treinador. Não um excelente, tem muita coisa para aprimorar ainda, é um cara jovem ainda como treinador. Mas assim, a gente tem que ter a ciência que é um time que está se entrosando agora, veio bastante peça pro Rogério, o Rogério exigiu bastante peças, a torcida, a diretoria atendeu. Então assim, óbvio que a responsabilidade perante ele vai ser muito maior, mas a gente tem que ter um pouco mais de calma, a gente está só no começo da temporada, vai ser, se eu não me engano, o 8º jogo, 7º jogo do São Paulo na temporada, então assim, muita gente pedindo fora Ceni, tá, vai trazer quem? Sabe? Então assim, a gente imagina o melhor a cada dia pro São Paulo, a cada partida, e que essa partida seja mais uma, pra gente ter um pouco mais de noção sobre o time. Bom, e foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha te orientado um pouco sobre as notícias do São Paulo, te aberto a cabeça um pouco. Algumas notícias saíram bem recentemente mesmo. A gente busca pegar o mais rápido possível para mostrar aqui para vocês. E deixe seu comentário, o que você acha sobre as opiniões aqui, sobre os fatos, as notícias, cada jogador que a gente comentou aqui. A gente gosta bastante de debater, ouvir outras opiniões também. E é isso, deixe seu like para você ajudar a gente a crescer cada vez mais, ajudar a gente a desenvolver cada vez mais aqui. E muito obrigado pela companhia por assistir até aqui e tamo junto.